Chegamos à nossa sétima aula do curso de Fundamentos da Doutrina Espírita, promovida pelo site Espírita Info. Esse curso de Fundamentos tem por objetivo apresentar os conceitos básicos da doutrina espírita, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando no estudo da doutrina ou que querem conhecer de uma forma mais rápida do que trata o Espiritismo. Esse nosso curso tem uma apostila que o acompanha e que está disponível nesse endereço aí apresentado na parte final do nosso slide. Essa nossa sétima aula trata da encarnação dos espíritos. Na aula anterior, que tratava sobre a reencarnação, nós vimos o que esse conceito de reencarnação, qual é a ideia de reencarnação segundo o Espiritismo, já que a ideia de reencarnação está presente em outras filosofias, outras linhas de pensamento, e no Espiritismo esse é um ponto importante, um ponto básico, considerado básico. Vimos também algumas evidências da reencarnação, como que a gente pode ter uma ideia de quais são as evidências principais a respeito do processo reencarnatório, já que nós evitamos de falar em provas, uma vez que não é possível ainda provar a reencarnação, então nós comentamos sobre evidências, e também vimos alguns objetivos da reencarnação, por que os espíritos reencarnam. Nesta aula, nós continuamos no tema e pretendemos abordar os tipos principais, uma classificação dos principais tipos de encarnação, as fases em que o processo da encarnação acontece e os aspectos psicológicos, alguns aspectos relacionados ao reencarnante, ao espírito que está reencarnando, e aos pais, aqueles que estão recebendo aquele espírito. Quando nós falamos, então, do tipo de reencarnação, é porque nós, logo de cara, precisamos entender que existem variados tipos de encarnação. Na verdade, a gente pode dizer que não existe, e nós vamos frisar isso daqui a pouco mais, não existem duas encarnações iguais. Principalmente, o estado evolutivo do espírito influencia muito no processo da reencarnação. A condição intelecto-moral que o espírito alcançou, a condição em que ele está vivendo na espiritualidade, é um dos fatores mais importantes no processo da encarnação. Isso faz com que seja possível nós observarmos diversos tipos diferentes. Nós, nesse curso de Fundamentos, fizemos uma divisão em 3 tipos principais. Apenas uma divisão didática para a gente poder englobar essa variedade imensa de tipos que existem. Há um primeiro tipo que a gente poderia chamar de encarnação voluntária. Voluntária no sentido em que o próprio espírito escolhe reencarnar. Ele usa da sua liberdade, do seu conhecimento e propõe a si mesmo uma tarefa a ser desempenhada na encarnação. Geralmente, a gente pode dizer que esse tipo de reencarnação voluntária está relacionado a espíritos mais evoluídos, a espíritos já redimidos, que na maioria das vezes nem precisavam mais reencarnar na Terra, mas que usam dessa sua liberdade de escolha para poder vir ao planeta, à crosta do planeta, e ajudar de alguma forma com o seu trabalho. A gente pode dizer que é um tipo de encarnação voluntária, um tipo raro, né? Já que, considerando os bilhões de espíritos que estão na Terra, são muito poucos aqueles que já alcançaram essa possibilidade. Um segundo tipo de encarnação, esse relativamente mais comum, é o que a gente poderia chamar de encarnação semi-voluntária. Semi-voluntária
porque o espírito já alcançou algum grau de conhecimento, já alcançou um certo livre-arbítrio, uma possibilidade de escolha, mas ainda não tem condições de decidir por si só todos os aspectos que envolvem a encarnação. Ela é semi-voluntária no sentido de que, embora haja essa disposição do espírito, geralmente o processo vai ser coordenado por espíritos que têm um grau de conhecimento superior àquele do espírito que está reencarnando. Geralmente, nesse processo de encarnação semi-voluntária, os principais acontecimentos daquela encarnação que está em vias de acontecer são planejados, são discutidos. Por exemplo, o tipo de relacionamento afetivo que aquele espírito vai ter durante a vida, se ele vai ter filhos, que tipo de trabalho profissional ele poderá desempenhar durante aquela encarnação, quais os tipos de tarefa e de missões em que ele poderá estar ligado, enfim, uma série de fatores que são importantes, de acontecimentos e de eventos que são importantes durante uma encarnação e que muitas vezes o espírito por si só ainda não tem condição de escolher ou definir ou estabelecer. E por isso ele conta com essa ajuda de espíritos superiores a ele. O importante aqui é entender que essa encarnação não é, imposta completamente ao espírito. Essa imposição, na verdade, acontece nesse terceiro tipo que nós comentamos, que é a encarnação compulsória. A encarnação compulsória é aquela que vai ocorrer com um espírito sem uma prévia concordância dele. É uma encarnação realmente impostas pelas leis naturais, pelas leis divinas, na qual muitas vezes o espírito que está reencarnando não tem nem mesmo condição espiritual de ter conhecimento do processo que está acontecendo. É uma encarnação típica de espíritos que estão num estado de perturbação muito grande, que não têm condição de analisar a própria situação e, consequentemente, definir as etapas importantes e as suas próprias necessidades, e muitas vezes se caracteriza por encarnações que vão possuir, durante o seu transcurso na Terra, uma série de processos expiatórios e de reajustes daquele espírito. Nesse processo de reencarnação compulsória, muitas vezes não há nem mesmo uma atuação dos técnicos especializados da espiritualidade, uma vez que o fenômeno da encarnação, o fenômeno reencarnatório, está regido por um automatismo das leis naturais, das leis biológicas, e que em vários desses processos, considerados como reencarnação compulsória, esses processos agem automaticamente. Embora haja uma supervisão, um acompanhamento por parte dos espíritos, sempre vai haver, mas não há necessariamente uma intervenção deles nesse processo. Então, de forma resumida e bem simplificada, a gente poderia dizer que esses são os principais tipos de encarnação: voluntária, semi-voluntária e compulsória. Com relação às fases do processo, é também muito interessante, porque, embora a ideia de reencarnação já esteja presente em várias tradições religiosas, filosóficas, ainda não havia uma explicação, ou pelo menos um conhecimento mais claro, mais divulgado, mais intenso, de como efetivamente esse processo ocorre, de quais são as fases que ocorrem no desenvolvimento do processo reencarnatório. Antes da gente falar dessas fases, que também estão divididas de uma maneira muito didática, né,
não existe uma solução de continuidade nessas fases, é um processo contínuo, e a nossa divisão é muito mais para a gente ter uma visão geral do que acontece, né? Do que propriamente dividir em fases muito estanques. Mas antes da gente falar dessas fases, é bom ressaltar que, mais uma vez, não existem duas encarnações iguais. Essas fases que nós vamos comentar são fases genéricas, fases gerais, que a gente encontra basicamente nas reencarnações do tipo semi-voluntária, nos referindo à classificação que fizemos anteriormente. Geralmente, nas reencarnações compulsórias, esses processos ocorrem de maneira muito mais automática, essas fases ocorrem de maneira muito mais automática, e nas reencarnações voluntárias, vários desses processos são conduzidos pelo próprio espírito que está reencarnando. Nesse caso, então, que nós estamos observando, são fases típicas de um processo, de uma encarnação semi-voluntária. A primeira fase seria o que nós podemos chamar de planejamento reencarnatório. Esse planejamento ocorre no mundo espiritual, geralmente através de reuniões, de encontros do espírito reencarnante com os membros da sua família espiritual, que estão acompanhando o seu processo evolutivo há mais tempo, e também de técnicos espirituais que trabalham no processo da reencarnação. Esses técnicos, esses espíritos possuem um vasto conhecimento e vão ajudar a esse grupamento, em especial o reencarnante, a planejar as principais etapas, os principais eventos da sua encarnação. Quais são os pais, a questão das suas ligações, conforme falamos antes, a questão profissional, o tempo médio que se pretende que essa encarnação dure, se vão existir doenças ao longo desse processo, doenças kármicas, doenças mais complexas, enfim, fatos que são muito importantes, fundamentais na encarnação, podem ser planejados nesse processo inicial. Uma vez feito esse planejamento reencarnatório, uma segunda etapa consistiria de um contato prévio do espírito reencarnante com os futuros pais. Nessa fase, via de regra, nessas encarnações semivoluntárias, vai ocorrer uma aproximação do espírito reencarnante do grupamento familiar ao qual ele vai pertencer. Via de regra, ele passa a frequentar o ambiente familiar, passa a conviver espiritualmente com os seus futuros pais, passa a observar como é a vida em família, a fim de que ele vá se acostumando, se a gente pode dizer assim, às situações em que ele vai vivenciar quando estiver reencarnado. À medida que ele vai aprofundando esse contato com os pais, aos poucos ele vai se desligando mentalmente da realidade espiritual. Vai passando a prestar mais atenção, a vivenciar o dia a dia, a vivenciar o cotidiano daquela família e vai se desligando das preocupações, das atividades que exercia, que estava exercendo enquanto no mundo espiritual. A partir desse contato com os pais, conforme esse contato vai se aprofundando, vai, em algum momento, ocorrer essa terceira fase do processo, que seria a ligação do espírito à matéria. Na realidade, aqui a gente pode dizer que é o processo efetivo da encarnação. Essa ligação do espírito desencarnado à matéria, ao óvulo fecundado, é que efetivamente caracteriza o processo reencarnatório. A gente, didaticamente, pode pensar em três
subetapas ou subfases que vão ocorrer nesse processo de ligação do espírito com a matéria. A primeira delas seria a redução perispiritual. Essa redução perispiritual representa um processo que geralmente é um processo automático, mas que também pode ser auxiliado ou coordenado por técnicos especializados na reencarnação. É um processo em que parte da energia mais materializada do perispírito vai sendo desfeita e o espírito vai tendo seu corpo espiritual reduzido. As descrições desse processo são muito variáveis. Alguns falam que essa redução vai até uma aparente, né, idade de uma criança, outros falam que vai até a fase de um bebê, de um pequeno bebê, e outros chegam a dizer que em determinados processos essa redução chega a ser quase que um tamanho relativo à célula. De qualquer forma, o que ocorre é uma espécie de redução do corpo perispiritual, no sentido de que os espaços, se a gente pudesse fazer uma analogia, os espaços intermoleculares fossem sendo reduzidos e permitisse o espírito ligar-se fluidicamente ao óvulo fecundado. Antes dessa fecundação, no entanto, há um processo intermediário que a gente poderia dizer que é o processo de seleção do espermatozoide e do óvulo, que vão se unir para a formação do ovo, que, por sua vez, vai servir para a ligação do espírito. Nesse processo de seleção, o espírito, já com a sua forma reduzida, já associada à área genésica da mãe, vai influenciar, a partir do momento em que os espermatozoides são liberados e começam a sua corrida para alcançar o óvulo, vai influenciar vibracionalmente tanto o óvulo quanto o espermatozoide, promovendo uma espécie de escolha, se a gente pode dizer assim, ou uma espécie de seleção. Essa seleção do espermatozoide necessário, não se trata do espermatozoide mais apto, mas do espermatozoide mais adaptado para o planejamento reencarnatório que foi feito. Essa escolha pode se dar também, como tudo no processo encarnatório, pode se dar por um processo automático, por um processo de automatismo, estabelecida aí uma sintonia vibratória, uma sintonia magnética do espírito com aquele espermatozoide atraído pelo óvulo, ou pode também haver uma certa intervenção, uma certa atuação de técnicos da espiritualidade nesse processo. Então, essa fase que a gente chamaria efetivamente da encarnação propriamente dita, essa ligação do espírito com a matéria, pode ser vista nessas três subetapas: uma redução perispiritual, uma seleção do espermatozoide, do óvulo, e a fecundação propriamente dita. Uma vez que a fecundação ocorre, ou seja, quando o espermatozoide penetra o óvulo, começa aí um processo da encarnação propriamente dita. A ideia é que, uma vez ocorrida a fecundação, o espírito já está magneticamente ligado àquele ovo fecundado, né? E, a partir daí, não pode mais ser substituído, por exemplo, por outro espírito. A encarnação começa efetivamente com esse processo da fecundação. Após a fecundação, conforme a gente conhece aí pelas explicações da ciência, vai ocorrer a formação do embrião, posteriormente a formação do feto e o processo da gestação propriamente dito. Durante esses meses de gestação, o espírito vai atuar
sobre o corpo que está sendo formado através da sua estrutura mental e da sua estrutura perispiritual, e aí juntando tanto o processo que ocorre materialmente, biologicamente, quanto essa influência exercida pelo espírito, de maneira inconsciente, nesse tipo de encarnação semivoluntária, esse novo corpo vai sendo formado e o espírito está cada vez mais ligado, se a gente pode usar essa expressão, a esse corpo. Então, o processo da encarnação vai se desenvolvendo ao longo da gestação até a ocorrência do nascimento, propriamente dito, e a partir daí o desenvolvimento da encarnação planejada, conforme ela foi planejada, que é o que a gente sempre espera, né? Que a encarnação possa refletir o máximo possível o planejamento que foi feito anteriormente. Essas, então, são as principais fases da encarnação numa encarnação típica semi-voluntária. Finalmente, nós temos para comentar alguns aspectos psicológicos associados ao processo da encarnação. Esses aspectos psicológicos estão relacionados tanto ao reencarnante, ao espírito reencarnante, quanto aos pais, aos futuros pais daquele espírito reencarnante. Em relação ao reencarnante, é interessante nós observarmos o que ocorre durante o período da gestação. Via de regra, porque, como sabemos, existem processos excepcionais, processos diferenciados, frisando mais uma vez, como já fizemos várias vezes nesse encontro, não existem duas encarnações iguais, mas, via de regra, o que ocorre é que a consciência do espírito vai diminuindo, vai se apagando, conforme o período da gestação avança. Allan Kardec vai comparar esse estado de perturbação em que o espírito vai entrando no processo reencarnatório, semelhante ao processo de estado de perturbação que ocorre quando o espírito desencarna. Quando nós desencarnamos, nesse retorno ao mundo espiritual, nesse desligamento das vibrações materiais, nós passamos também por um estado temporário de perturbação até que a gente recobre integralmente a lucidez espiritual. Algo semelhante ocorre nesse processo da encarnação. O espírito também vai tendo a sua consciência diminuída, consciência no sentido de percepção do que está ocorrendo do lado de fora de si, né? O espírito como que vai entrando para dentro de si mesmo, vai numa espécie de introspecção. Então, durante esse período da gestação, esse estado de perturbação, de introspecção, vai se ampliando. Naturalmente, isso depende da evolução intelecto-moral do espírito. Espíritos mais elevados sofrem menos esse processo, ou seja, durante o processo da gestação, geralmente esses espíritos mais elevados estão mais conscientes, não estão tanto subjugados à influência material. E durante um tempo desse período da gestação, podem, inclusive, continuar atuando no mundo espiritual, dependendo do seu grau de evolução. Mas, conforme a gestação avança, a ideia é que essa consciência vai diminuindo, de tal forma que ela quase se apaga na hora do nascimento. É como se no nascimento do corpo nós efetivamente estivéssemos começando uma vida nova, como se a consciência tivesse que entrar agora no processo de reabertura para o mundo. E é por isso, esse é um dos motivos, que nós passamos pelo período da infância, para que nós, espíritos reencarnados, possamos nos readaptar novamente
a vida material. Também influencia no espírito reencarnante, nesse período, o estado emocional, o estado de sensações dos pais. Em especial, cabe frisar, da mãe. Mães mais tranquilas, calmas, otimistas, que estão mais tranquilas em relação à vida, tendem a passar esse estado de tranquilidade, de otimismo, para o espírito que está reencarnando durante esse período da gestação. E aí tendem, como tudo, com exceções, a terem uma gestação mais tranquila também, dependendo, obviamente, da condição daquele espírito que está reencarnando. Então, desde esse período da gestação, o espírito já está sofrendo, e nesse estado de inconsciência está muito mais suscetível a essa influência positiva de coragem, de fé, de esperança que a mãe esteja vivenciando e passando para ele. Mas também ocorre uma influência do pai, obviamente, né? O estado emocional do pai, as vibrações do pai em relação àquela criança também exercem uma influência muito grande e tem, portanto, uma importância também muito grande na encarnação daquele espírito. E, finalmente, os aspectos psicológicos relacionados aos pais. Porque a gente costuma dizer, né, que o processo da reencarnação, esse processo da gestação, principalmente para a mãe, é um processo de intercâmbio fluídico. O espírito que está sendo gestado no seu útero tem um corpo espiritual, está envolto em fluidos, e esses fluidos representam as vibrações emocionais, mentais, a condição espiritual desse espírito reencarnante, e, obviamente, isso atua sobre o estado fluídico, mental, emocional da mãe. Quase que, alguns autores comparam, como se fosse uma comunicação ou intercâmbio mediúnico durante esse processo longo de 9 meses. Então, se antes dissemos que a condição da mãe influencia o espírito reencarnante, nós podemos dizer que o contrário também acontece. Muitas vezes a condição do espírito reencarnante vai trazer à mãe um estado maior ou menor de equilíbrio emocional, de bem-estar, de entusiasmo, dependendo da condição desse espírito que está reencarnando. Tanto podem ser provocadas recordações inconscientes nos pais, quanto alterações emocionais. Nessas recordações inconscientes, não é difícil, provavelmente muitos de vocês já ouviram esses relatos, que durante esse período, o pai ou a mãe tenha sonhos estranhos, tenha recordações, sonhos que parecem recordações de experiências vividas anteriormente, relacionadas àquele espírito que está reencarnando, o que faz com que o pai e a mãe passem a nutrir ou passem a ter sensações, muitas vezes diferentes do habitual, em relação àquele espírito, em relação à vida como um todo, né? Essa influência pode ser expressa de várias formas diferentes, nos costumes, nos hábitos, nos pensamentos, nos comportamentos dos pais, como podem, por exemplo, na literatura espírita, isso é narrado, como pode, por exemplo, provocar no pai, para a gente pegar um exemplo, sensações de ciúme, sensações de insegurança, sensações de ódio, muitas vezes, que ele não consegue explicar em relação
ao filho ou à filha que está para nascer. Muitas vezes é uma percepção inconsciente das vibrações, já derivadas até, muitas vezes, do contato prévio que tinha sido mantido naquelas fases que nós vimos e que, durante o período da gestação, se expressam de uma maneira mais patente. É interessante nós observarmos, se já tivemos a experiência, se acompanhamos alguém, pais, né, que estão passando pela experiência do processo da gestação, nós observarmos esses fenômenos, que é um período muito interessante na vida dos dois e que vai influenciar de forma patente aquele espírito e a encarnação que aquele espírito vai ter. Essa foi então foram as nossas considerações nessa 7ª aula do curso de Fundamentos da Doutrina Espírita. Nós agradecemos a sua atenção, o seu acompanhamento. Repetimos que a apostila para acompanhamento está disponível em nosso site e aguardamos na próxima semana que você possa estar conosco.